Fala aí, Prodígio, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Prod Studios. Eu sou o Roger. Fala, Prodígio, eu sou o Marcão. Aí vamos para mais uma sequência daqueles vídeos que a gente está fazendo, né? Falando sobre os arquétipos, principais arquétipos aí de Jung, né? E assim, a gente sempre, para quem entrou agora, é novo no canal, não conhece, tem outros vídeos, a gente já fez sobre o herói, já fez sobre o Fora da Lei, o Bobo da Corte, e agora a gente vai fazer sobre o mago, né? Mas dá uma premissa sobre o que é arquétipo, só para quem não pegou. A gente tem, falando igual no card aí, o que é arquétipo, mas ele vai falar mais ou menos o que seria o conceito para vocês que estão criando a sua história. É muito importante vocês entenderem isso, tá? Se você não viu nenhum dos outros, então basicamente é o seguinte: o arquétipo, ele é uma ideia primordial, uma ideia mental que nós temos, né, sobre algumas, como é que eu posso dizer, referências, né, sobre algumas imagens que nós temos. Então, vamos pegar alguns exemplos, que exemplificando fica sempre mais fácil, né? Vamos usar o cachorro, né? Você conhece o cão, filhotinho, né? Então todo mundo ou conhece, já teve contato com algum cachorrinho, se não tem em casa, e sabe mais ou menos como é que se comporta. Se eu falar cachorro, vão vir algumas imagens na sua cabeça do cachorro se comportando de certas maneiras, né? Então pode ser ele balançando o rabo, pode ser ele buscando uma bolinha, pode ser você passando a mão nele ali e tal. Então dificilmente, claro que aí vão envolver situações totalmente específicas e exceções. Dificilmente se eu falar cachorro, você vai imaginar um ataque de um grupo de cães matando alguém, né? Ou você vai imaginar esse talvez cachorro... Talvez fosse um lobo, né? Um cachorro feroz, né? Talvez. Então assim, a imagem do cachorro doméstico, assim, geralmente está relacionado... Todo mundo pensa na mesma coisa, todo mundo tem a mesma referência sobre como ele se comporta, como ele é, como ele age e tal. Então o arquétipo ele vai ser a primeira ideia, essa imagem que todo mundo, em qualquer lugar do mundo, né? Como eu falei, existem exceções, existem lugares onde se imagina de um jeito. Por exemplo, nós temos a ideia do cachorro, mas aí fala assim, na China os caras comem cão. Sim, sim. Bem, isso é uma exceção de uma cultura e mesmo assim, lá existe o pet ainda, né? Também. Eles não comem, não é que assim come o pet. Existe o cachorro que eles comem lá, existe o pet. Sim. Mas quando você fala desse cão assim, o pet, todo mundo, em qualquer lugar do mundo vai ter a mesma imagem. E isso vai para vários outros tipos de imagem, de referência e tal. Se falar da mãe, do pai, são coisas primordiais que todo mundo imagina de um certo jeito. Se você falar... Animal é algo que a gente sempre põe bem focado, principalmente no ramo, na criação de heróis e tal, porque o animal... Ele é tão universal, né, cara? Você fala, que nem a gente fala de uma aranha, todo mundo imagina já um tipo de aranha, um comportamento. O gato, todo mundo imagina de um jeito. Então, basicamente, o resumidão é que o arquétipo vai ser aquela imagem primordial que todo mundo tem na mente, todo mundo imagina do mesmo jeito, tá? Se comportando da mesma maneira. Mais ou menos também, complementando o que o Roger falou, como se a gente tivesse uma narrativa com um determinado arquétipo que você está falando. Então vamos supor que você esteja construindo um personagem com o arquétipo do cachorro. Você já vai ter toda uma narrativa para implementar no personagem só por ele ter esse arquétipo. Você já tem latido, você já tem ração, você já tem o amor que ele pode sentir pelo dono, você já tem algum ambiente, se você for fazer uma história do passado, como a Disney fez, com o arquétipo do cachorro, carrocinha. Sim. Carrocinha pegava o cachorro sem dono, depois sacrificava, que era um ambiente do passado. Você pode criar um novo ambiente no futuro com esse arquétipo do cachorro, como que o cachorro vai ser no futuro, ou um ambiente presente, numa história que se passa no presente, como é hoje. Hoje a gente põe foto no Instagram do cachorro, tem o não sei o que da Pomerânia lá, né? Um cachorro famosinho, custa quase 10 conto. Você tem festa para cachorro, como o ser humano lida com. Então é uma narrativa que a gente cria com o cachorro que você no nosso inconsciente, que você pode implementar para a tua história. Você pode tanto revisitar quanto projetar, né? Exatamente. Porque você já sabe como ele é. Você já sabe o arquétipo em si, né? Por isso que a Disney conseguiu só pegar esse arquétipo do cachorro e fazer um filme aclamado que virou live action agora nos demais, que é o Adão e o Vagabundo. Então você pega dois ambientes, o Dálmatas também. Olha só que interessante. Você tem o arquétipo do cachorro e o arquétipo do cachorro da Dama, do Vagabundo e dos Dálmatas. O arquétipo é o mesmo, o cachorro. Mas a narrativa ela foi pega de cada elemento
que você quis passar para diferenciar o personagem. Exatamente. Então a dama tem um arquétipo de cachorro de Dondoka, por isso o nome dama. Que tem casa, que tem a roupinha, que tem festa, que tem amor, tudo. O cachorro do vagabundo é o cachorro sem dono, o vira-lata, que vive por um fio, por não ser morto pra carrocinha, tem que roubar alimento. Então você vê, o arquétipo, a essência é o mesmo, mas a narrativa ela muda, ela tem diferentes elementos, mas ao mesmo tempo você se familiariza com cada um. Sim, porque você já viu um cachorro de rua, você já viu um cachorro de Dondoka, e o 101 Dálmatas, o Dálmata, a gente sabe que a pele dele era usada e até hoje, se eu não me engano, pela indústria da moda. Com certeza. Então, por quê? Por causa das pintas, tudo. E olha só como a Disney consegue trabalhar o arquétipo, pegando o modelo mental que a gente tem e construindo narrativas. Isso é o que faz sucesso na sua história. Isso foi muito bom, ter citado esses três cães, né? Essas três criações assim da Disney em cima do mesmo animal, né? O mesmo arquétipo. Sim. Porque exemplifica bem o que a gente vai falar. Quem está entrando novo, ou até mesmo quem já está acompanhando a gente, talvez ainda tenha uma dúvida do tipo, por que os nomes, né? O arquétipo do fora da lei, do herói, e a bobo da corte, agora a gente está falando do mago, e agora vocês estão falando do arquétipo de animais. Então assim, é legal ter citado isso porque olha como é bacana. A gente está falando de 12 arquétipos principais, que são os arquétipos que Carl Jung colocou como os que regem a nossa vida, né? Você geralmente se comporta de algum jeito, pensa de algum jeito, relacionado a esses dois arquétipos. E eles comunicam muito com as pessoas porque elas se enxergam neles. Sim. E olha que legal que a gente fala, principalmente para quem está criando aí personagens, qualquer tipo de temática que seja, né? Qualquer tipo de ambiente que você vai colocar seu personagem, né? Atual, Terra-média. Olha que bacana. A gente pega o vagabundo, da Dama e o Vagabundo, ele é um cachorro. E a gente pega um dos dálmatas, aqui, dos 101 que tem lá, e é cachorro também. Mas tá bem claro que o vagabundo é um fora da lei. Então assim, a Disney ela juntou o animal, o cachorro, arquétipo, comportamentos desse cachorro, com um comportamento humano do arquétipo fora da lei. Se você não viu, tem o nosso vídeo falando sobre o fora da lei, né? E é muito legal o que você falou, porque se você pegar a dama, ela tá muito correlacionada com o arquétipo da inocência. Exatamente. O arquétipo de Jung do inocente. É um cara que não é bem vivido, quer dizer, ela tem o conforto, mas ela vive numa bolha. Em que ela não consegue dar conta de si nesse mundo externo. E aí que o vagabundo ajuda ela, né? E é muito interessante, né? Então você vê, é legal porque a gente vai falar hoje sobre o arquétipo do mago. Você vai falar, eu tenho que criar um mago especificamente, não é necessário. Claro que quando você põe mago, porque já é uma característica que a gente vê muito, a gente vai citar alguns magos da cultura pop, porque eles têm esse arquétipo. Mas não quer dizer que o arquétipo do mago está relacionado a soltar magias, feitiços, esse tipo de coisa, né? Existem vários tipos de você fazer. Como a gente sempre dá alguns exemplos nos vídeos, a gente fala até de marcas que usam esse tipo de arquétipo para poder se comunicar com as pessoas, né? Mas enfim, vamos focar agora no mago e a gente vai falar algumas características dele para você entender bem. E às vezes você vendo e fala, agora eu entendi porque que eu gosto de tal personagem, né? Eu me comunico bastante com ele. Então o mago, a principal característica dele é essa comunicação, né? Então ele é um cara que tem o dom da palavra, ele é um cara que sabe, e quando eu digo dom da palavra, não estou querendo dizer só de discursos, assim, para grandes pessoas. É do tipo, o Marcão vem com um problema para mim e eu sei conversar com ele sobre esse problema, né? Eu sei lidar com isso. Então ele é um cara que sabe ouvir, ele sabe, ele tem o dom de conversação, né? Para poder te falar o que você precisa ouvir, né? De certa forma. E bem focado também na diplomacia. Então pegar pessoas que pensam diferentes e juntar essas mentes, né? Conseguir fazer uma ponte entre elas. Então você começa a ver, como eu falei, não é obrigatório, mas a gente vai usar os exemplos, que muitos magos da cultura pop que você pode estar pensando agora, eles são assim, né? São caras que têm um dom da comunicação, falam as coisas certas na hora certa, né? Tem uma certa sabedoria nas suas palavras, então por aí você já começa a definir esse personagem, né? Então, o mago ele busca compreender os segredos e ter visão das leis do universo, as principais e fundamentais leis do universo. De novo, você começa a olhar para os magos e perceber esse comportamento aí neles. Geralmente o mago da cultura pop que você vê, mago mesmo com poderes,
ele está relacionado a um entendimento de alguma magia, de algum livro, de algum segredo, algum artefato, porque isso é do arquétipo do mago, né? O cara que busca entender o que não é entendível, né? Poder estudar o que ninguém conhece, o desconhecido, por aí vai. Eu queria falar uma coisa, porque, assim, a gente está falando de arquétipos e a gente, talvez você não sabe, mas são 12 aspectos que o Jung criou, tá? Que a gente falou sobre heróis, sobre fora da lei, e o mago é mais um desses 12. Só que tem um arquétipo que às vezes pode ser confundido, e ele está um pouco próximo, mas tem uma palavra que eu vou falar aqui que difere. É o arquétipo do mago e o arquétipo do sábio. Sim, bem porque eles têm um lance com a comunicação. Sim. Mas o arquétipo do mago, o que deixa ele único, a singularidade desse arquétipo, é que ele causa transformação no personagem, ou no protagonista, ou nele mesmo. Exato. Então vamos lá. Historinha clichê da Disney, que por mais que foi, na época não foi clichê e ganhou vários Oscars, as histórias de princesa, vocês têm as protagonistas que são o arquétipo da princesa. Exatamente. Mas qual que é o estopim de cada muito história? Relacionadas com a própria inocente, que você até falou da dama. Pode estar relacionado com a inocência. Precisam ser salvas. Exatamente. Né? Mas o que dá o antagonismo das histórias ou a ajuda? O mago. Pode ter certeza. Uma fada madrinha. A fada madrinha transforma a Cinderela de plebeia ou de Ela é uma serviçal. Uma serviçal a uma princesa. Ela dá a carruagem, ela dá o cavalo, ela dá a carruagem, transforma os ratinhos em, se eu não me engano, um cavalo. Se eu não estou enganado agora, faz tem uma tempo. Coisa dessa. Uma abóbora na carruagem. Ela transforma a vida da Cinderela, que seria uma serviçal, pobre, subordinada pela madrasta e pelas meia-irmãs, ela transforma ela numa princesa e muda a vida dela. A troco do quê? De nada. Então ela transforma a vida da Cinderela. Ela pode ser confundida com uma sábia, mas não necessariamente ela tem esse arquétipo, porque a função dela é causar transformação. Agora olha como a Disney pega essas fábulas e pode você usar no teu personagem, na tua história. Não necessariamente o arquétipo quer dizer que o seu personagem vai ser bom ou ruim. Sim. Vamos para Branca de Neve. O arquétipo do mago é a bruxa. Sim. Ela transforma a Branca de Neve da mais bela, que está concorrendo com ela, a uma mulher que dormiu por uma maçã. A maçã transformou ela. Sim. A maçã envenenada. E quem deu essa maçã? O arquétipo do mago, o arquétipo da bruxa. Tá? Quem tem a magia e transforma o personagem por um lado positivo ou negativo. No caso da Branca de Neve, para o lado negativo. No caso da Cinderela, para o lado positivo. Se você pegar a Pequena Sereia, aquela, eu não vou lembrar o nome, mas o arquétipo do mago lá, aquela mina que tem um pé de polvo lá, ela transforma a Ariel, dando pé para ela e para o mundo dos homens. Percebam isso. Sim. Isso é bacana você ter falado, porque muita gente vai acabar tendo essa relação do sábio com o mago, porque ambos têm essa característica do conhecimento. Sim. Né? De adquirir conhecimento e espalhar conhecimento. Porém, esse fato da transformação, ele é a característica do mago, assim, que destoa, né? Então, por exemplo, isso que o Marco falou é bom, porque tem até essa frase assim, que para o mago o que é sagrado não é algo superior, mas sim o que existe dentro de cada um. Então, você vê que nessas histórias da Disney, direto você vê a fada madrinha, né? A figura do mago responsável por fazer a transformação na princesa, falando que a única coisa que ela fez foi deixar o que era interno ser exposto. Sim. Né? Então, assim, a Cinderela, ela deixou com que a beleza da Cinderela fosse vista. Era algo que ela já tinha. Sim. Ela só fez a transformação para que os outros enxergassem aquilo. Por aí vai. Então você vê que o mago, nessa transformação, ele vai muito no que o que é a essência da pessoa, ele transforma para que ela se conheça. Vou dar um exemplo, a gente já pode até entrar nos exemplos que fica mais fácil para a galera ir entendendo. Para mim, o maior, para muitos, um dos maiores magos da cultura pop do século XX é o Gandalf, né? E o Gandalf,
ele é o transformador. Você pega ele no Hobbit, ele é o cara que convence o Bilbo que ele tem um chamado maior à aventura. Assim, né? Ele é alguém muito mais desafiante, desafiador, do que ele se dá valor, né? Então ele leva para uma aventura um cara que na verdade era um hobbit que vivia isolado no condado, cozinhando e tal, uma vida pacata, quando na verdade ele leva para ir atrás de um dragão. Então você vê que ele leva essa transformação. E a mesma coisa no Senhor dos Anéis, com o Frodo, ele é o cara que acredita na bondade e tal, aí você pega essa questão do mago acreditar na essência da pessoa e não num bem superior, numa figura superior. A figura superior em Senhor dos Anéis é o Sauron, que é o Senhor das Trevas, né? E ele não acredita nesse Sauron, ele acredita que quem pode mudar o mundo é a menor pessoa do mundo, que é o Hobbit lá. Sim. Então, está muito relacionado com o mago essa transformação, então por isso que a gente vai ver muitas vezes a figura na jornada do herói do mentor ser um mago, né? Exatamente. E isso já começou tanto nas histórias de princesas, e como a Marco falou, mas uma história que aí ela é putz, clássico é pouco para se dizer, é a história de Arthur, né? E Arthur tem o Merlin, né? Exatamente. Que é Os o magos. mago dos magos, né? Por assim dizer, que é o cara que cravou a Excalibur, né? Tudo. E falando até de animação, eu não lembro agora se é da Disney, não acredito que seja da Disney, eu acho que não é da DreamWorks, mas tem a Espada e o Rei, se eu não me engano, é uma animação. Nossa, tem mesmo. Que tem o Merlin e tal. E ele faz algumas coisas para fazer o Arthur entender quem ele é e tal, para transformá-lo nesse rei, né? Então, claro que como toda animação é voltada para o público mais infantil, infanto-juvenil, não que a gente não goste de ver até hoje as animações e acha legais, mas ela tem o lado do humor, então mostra ele fazendo o jovem passar por algumas situações e tal. E aí a gente pega, saindo do nicho místico, assim, né, que a gente está falando dos magos, que são magos por poder, mostrando que o mago pode ser um cara da vida real, tal, gostando do filme ou não. O Jack Chan, ele é um mago no Karate Kid, né? Porque ele é o cara que treina o garoto, ele é o cara que vai fazer ele passar por uma transformação, né? Ele faz o treinamento, tira casaco, põe casaco lá, esse tipo de coisa. Então muitas vezes você vai pesquisar, você vai ver algumas no Google, né? Uma galera elencando e tal. E o Jack Chan, muita gente às vezes não vai identificar porque ele está com a falta do manto, do chapéu, esse tipo de coisa, né? Mas como a gente está falando, o mago não quer dizer que ele vai usar a figura de mago, né? Ele é um cara que vai usar esse conhecimento, toda essa vontade de entender as coisas para ajudar as pessoas a se transformarem em algo mais. Sim, sim. Então vai ter você vê como que são os arquétipos, né? O Jack Chan, às vezes ele pode pegar características do mago e do sábio também. Também. Porque ele ensina algumas paradas sem ser luta pro moleque. Ensina, isso é verdade. É legal porque assim, a gente até tinha falado isso no Fora da Lei. Tem muitos arquétipos que vão se conversar. Sim. Isso vocês vão perceber. Tem muito arquétipo que vai estar diretamente conectado com o outro por um oposto, como a gente falou até do herói do Fora da Lei. Geralmente eles estão conectados, você precisa não, mas assim, é muito bacana ver a relação de um bem trabalhado com o outro, que a gente falou, né? Você pega na DC o Superman e o Batman, o Capitão Homem de Ferro, sempre tem falando assim, como a gente falou, vai ter essas misturas, por mais que o Tony Stark seja o criador, a gente tem o Homem de Ferro trajado como um Fora da Lei da Marvel ali. E o mago e o sábio, eles têm essa relação muito próxima também. Um cara que muita gente, e eu vi essa discussão na internet, ficou na dúvida, era o Saruman do Senhor dos Anéis, que é o mago branco contra o Gandalf. Porque eles falam, ele tem os lados opostos do mago, que é no sentido de assim, exatamente. Eu não acredito no bem interior das pessoas, eu acredito numa força maior que era o Sauron, que ele traiu, né? E ele não vai atrás da transformação das pessoas, ele vai atrás de ter o domínio dele e tal. Mas ele é um sábio, ele tem os livros, ele tem todo o conhecimento e tal. Então elas estão realmente bem conectadas, né? Quando você pega sábio e mago. A questão, como a gente falou, você vai criar um personagem, você acaba dando uma principal para ele, né? Por mais que ele possa ter essas outras mudanças durante a sua estrutura, mas você tem que ter um arquétipo que você fala, não, esse é o que ele vai ser mais ligado, né? Para você saber que tipo de atitudes ele vai tomar e tal. A gente tem um que esse aí também a galera deve conhecer, a galera que nasceu lá nos anos 90, finalzinho de 80,
que é lá da Caverna do Dragão, que é o Presto. Né? O Sim, Presto, sim. que é o que tira Verdade. o chapéuzinho É. e tira coisas que ele nem sabe que ele vai tirar. Isso é uma característica do mago, que é a imprevisibilidade. Você vê que todo mago, né, da cultura pop, geralmente eles têm algo meio de imprevisível, meio de espontâneo. Então, o Gandalf, por si, ele é o próprio espontâneo. Né? Mas você pega o Presto, ele é a cara disso, porque ele tem um chapéu de mágica que vai ajudar a situação, mas ele não sabe o que ele vai tirar. Sabe o que Ele vai faz fazer. a magia para invocar uma arma e tira uma galinha dali de dentro, né? Então, por que isso? A gente, quando chegar até na parte das marcas, a gente vai falar mais resumidamente, mas assim, esse arquétipo também está muito relacionado com a figura do jovem, né? Do desafio, essa transformação, quem gosta de tê-la é o jovem, né? De agora eu tenho uma nova identidade, agora eu sou uma pessoa diferente, com novos paradigmas e tal, então isso funciona muito com o jovem. Então você vê que o mago tem muita eu uso o exemplo do Gandalf, que ele é o mais tradicional, mas muita gente considera o cara um fanfarrão, o cara é um brincalhão, que ele chega com os fogos de artifício e tal, estourando na vila lá, então a galera fala, pô, isso aí o cara é um arruaceiro, né, eles falam. E na verdade é relacionado a esse arquétipo de você ser imprevisível, você querer sabe, ser espontâneo e tal. E aí, como vai variar, a gente sempre fala da sua produção. Pode ser que você esteja fazendo algo mais sombrio, você usa o arquétipo do mago de um jeito. Você vai fazer algo mais divertido, igual é nas animações da Disney, você usa o mago de outra maneira. Né? As transformações que ele vai fazer os personagens passar são diferentes Sim, sim. do que você vai fazer numa história onde se trata de temas mais sombrios, como sei lá, uma fantasia e sombria. E também, porque assim, se você pegar os lemas do arquétipo, cada um tem o seu. A gente falou do Fora da Lei, que tem um lema de que as regras foram feitas para serem quebradas. Se quiser ver, você tem no card aí o vídeo do Fora da Lei. Mas no Mago, o lema que ele fala, que tá intrínseco nesse aspecto desse arquétipo aí, pode acontecer. O que pode acontecer? Tudo. Qualquer coisa. Porque ele tem um conhecimento, por isso que ele pode estar próximo ao sábio, que também tem conhecimento, mas o conhecimento dele, muitas vezes, é tão transformador que passa e soa como uma magia. Essa magia pode ser específica, literal, como a maçã envenenada ou a mina da Pequena Sereia transformou e deu pé, ou a Malévola, que é um puta arquétipo de mago, que por causa de uma roca assim, também envenenada, enfeitiçada, fez a Bela Adormecida dormir, né? Mas a transformação que ele dá não necessariamente é boa, pode ser má. Vai depender de qual nível que você quer trabalhar esse personagem. E por que é tão importante você ter um personagem na tua franquia, no teu super-herói, na tua Terra-média, na tua história de terror ou na tua criação de mundo? Porque se você souber utilizar os arquétipos, não necessariamente só o arquétipo do mago, você tem 12 arquétipos para serem utilizados na sua história, e se você dominar como utilizar arquétipo, você vai tender a ter muito mais visibilidade para o público em geral do que se você não trabalhar arquétipo. Vamos lá, novamente, exemplo claro e rápido de uma história com arquétipo e um exemplo do que seria sem arquétipo. Imagine um filme de um cara solitário que chora e a sociedade está cagando para ele. O cara chama, sei lá, Jack. O cara chama Jack e ele passa a vida inteira dele sofrendo, mas ele tem transtorno, tá? E ele também tem uns problemas que ele acaba rindo forçadamente, esse Jack. E aí ele vê um programa de TV que ele queria muito ir e ele depois, no fim, veste um terno, vai pro programa de cara limpa, porque ele é o Jack. E ele vai lá e acaba matando o apresentador ao vivo. Ele é preso, acaba tendo uma revolução dos pobres na cidade que vê nele uma figura de justiça e o filme acaba. O nome do filme, Jack o Assassino. Esse filme não existe, tá? Eu criei agora só pra você ver o quão profundo é o filme do Coringa, simplesmente não pela história,
mas pelo arquétipo que ela carrega. Então, se você tira o arquétipo do palhaço, o filme é um filme cult, um filme de cabeça, que poderia ser um filme muito bom, sim, mas seria muito mais apagável. O arquétipo do palhaço elevou esse filme na estratosfera, tanto que ele fez muito mais dinheiro do que muito filme de herói, com um vilão que é, na minha opinião, o maior vilão que existe na cultura pop, pelo arquétipo dele, que foi quebrado, um arquétipo que era para trazer um riso, que é o palhaço de circo, e você traz o choro, que é a maldade, é o caos. Quando você bota um simples arquétipo de palhaço, que absolutamente o mundo inteiro já teve algum contato do que é ser palhaço, tá? Aqui, palhaço pode ser um cara de cara branca, com nariz roxo, um cabelão assim meio de bozo e uma roupa. Na Turquia é a mesma coisa. Às vezes pode mudar um pouco a roupa para o que eles tradicionalmente podem vestir lá, mas o palhaço é que faz palhaçada, que vem trazer alegria, bobagem. Então o arquétipo do palhaço no filme do Coringa, que obviamente bebeu da fonte do próprio personagem da DC, é muito o que fez o sucesso. Sim. Então se você quiser ter uma história, se você quer criar um filme de terror, se você quer criar um filme de romance, se você quer criar um filme de ação e você bota um arquétipo de roupagem para essa história, a tua história vai fazer muito mais sucesso. Isso é praticamente óbvio, como o ser humano faz. É por isso que os filmes de terror hoje não estão naquela ideia tradicional de mostrar um fantasminha qualquer e criar um monstro grotesco cheio de chifre. Bota o arquétipo certo no filme de terror e vai ser sucesso, mesmo que a tua história seja uma porcaria. Pega a freira, o arquétipo da freira, sim. E bota o demônio nela. Bota na Belle um arquétipo de boneca de menina. Bota o demônio nela. Você acabou de falar do Coringa, o It tá aí. O It tá aí, foi um puta sucesso. E ele nem é um filme que deveria ser o próprio palhaço. É porque o palhaço é o maior arquétipo do filme. Mas o It é um demônio que aparece pra cada um de um jeito. Ele vira o seu pior medo. Né? Vira o pior medo. Vira um leproso, vira um quadro lá pro jesuíta lá, o judeu. Mas qual que popularizou mais? O palhaço. É um arquétipo muito forte. Com um balãozinho. Essa é a questão até de arquétipo que a gente fala, não desses 12, mas que nem você falou, um arquétipo como uma imagem mundial. Quanto mais popular ele for, mais fácil vai ser esse entendimento. Mais fácil vai. Então é o que você falou. Por que o palhaço está dando certo? Porque todo mundo conhece. Todo mundo conhece. E a gente vai ver, absolutamente quase tudo que a gente tem uma correlação é arquétipo. Só que a gente vai fazer um vídeo falando do porquê que alguns arquétipos dão certo, porque eles são mais fortes, são mais compreensíveis para todo mundo. Sim. E alguns outros arquétipos são mais nichados. Se você tem um arquétipo que é só de uma cultura, fica mais difícil. A não ser que essa cultura foi disseminada no mundo inteiro, como uma cultura greco-romana. Foi disseminada no Ocidente, está todo mundo aqui. Sim. Agora, se você pegar uma mitologia chinesa, nem todo mundo vai conhecer, é mais nichado. Tá? Então tem arquétipos que são muito mais populares e arquétipos que são menos populares. O palhaço é para dar riso. É por isso que fez sucesso no filme do Coringa, é por isso que fez sucesso no It. Então se você é um escritor, quer ter uma história boa, quer fincar mesmo tua história no teu leitor, você vai ter que saber escrever. A gente não está aqui para ser demagogo e falar que você não vai precisar saber roteiro, escrita, criação de personagem, estrutura, tudo isso. Mas se você entende arquétipo e você bota o arquétipo certo no teu personagem, ou no teu vilão, ou na roupagem, você vai ter mais sucesso sim. E é por isso que a gente, com o conhecimento que a gente tem de arquétipo, conseguiu criar o que a gente queria, que é uma editora de super-heróis como a Marvel e a DC. É o que a gente quer fazer. Mas esse canal aqui, a gente fez para abranger. Se você quer criar qualquer tipo de história, é para você. Você só precisa saber o arquétipo certo. Foi até legal você ter falado dessa questão do arquétipo do palhaço. E até você falou, né? Aqui na Turquia os caras vestem ele de outra maneira. Mas é bacana porque assim, a gente até fala isso bastante aqui sobre a essência. E aí depois basicamente tudo que você colocar em cima do arquétipo vai ser uma vitrine, né, cara? Então tipo assim, eu faço o arquétipo do bobo da corte. E aí eu decido trajar ele com o arquétipo do palhaço, certo? Porque eu posso fazer um bobo da corte e criar um Deadpool. Sim. Ou eu posso fazer o bobo da corte e criar um Coringa.
Os dois são bons da coisa, cada um traz, assim, com um elemento específico. Um elemento específico. Mais um que a gente pode, né, um subarquétipo assim, Sim. em cima. Então, beleza, criei um Coringa. Como eu vou vestir ele, como eu vou... Isso aí é tudo vitrine para a essência, né? Se a essência tá lá, beleza. A questão é clara, quando a gente fala sobre, principalmente quadrinhos de heróis, você precisa de uma identidade. Você não pode desrespeitar a partir do momento que você criou aquilo, né? Mas assim, se eu vou fazer um mago para uma história de humor, tudo bem, não tem problema. Eu vou colocar na minha vitrine, né, na frente dessa essência, essência não, mas assim, arquétipos de humor. Então eu vou colocar em cima do meu mago. Às vezes o meu mago, como a gente estava falando agora, pode ser um Gandalf com um chapelão e tal. Como o meu mago pode ser, por exemplo, até a galera aí que está ouvindo pode opinar à vontade. Escreve aí o que você acha. Eu fiquei bem atiçado com essa teoria. E eu acho que pode ser bem verdade. Um mago em uma produção brasileira é o João Grilo. Nossa, é verdade, velho. Porque ele é o cara que busca a transformação ali do Chicó, ele é o cara que é o espontâneo, é o cara que tem um conhecimento. Ele tem conhecimento, é verdade. Entendeu? Então ele é o cara que arquiteta tudo ali meio que no improviso para conseguir ajudar todo mundo. Ele é a fada madrinha do Chicó. É verdade. Por assim dizer. É verdade. Então assim, entre a diferença entre o Gandalf e o João Grilo é Sim. que eu fui colocando imagens, né, nessa vitrine de um mago de acordo com o meu ambiente, que é, né, Sim, uma Terra-média e tal. O outro aqui eu tô falando no sertão brasileiro, vai ser outro tipo de roupagem que eu vou dar pra ele. É como se você colocasse assim, um mago estereotipado, o cara que faz magia mesmo, tal. Terra-média se beneficia disso, mas você tem aspectos de mago. Sim. Você pega elemento do arquétipo e põe no teu personagem. O João Grilo, ele não faz magia, ele leva as pessoas a acreditar que existe a magia. Ele ressuscitou o Chicó. Só que todo mundo falando, meu, o cara voltou da vida. Então o Suassuna foi genial criando esse roteiro, essa história que é recheada de arquétipos. Acho que vale um vídeo sobre os arquétipos do Alto da Compadecida. Mas novamente, veja na tua estrutura de história, no ambiente que você quer fazer, o quanto você pode beneficiar. Exemplos. A cultura pop, ela é recheada de arquétipos, de franquias. Agora uma autora que conseguiu pegar esse arquétipo do mago e colocar a franquia inteira dela com esse arquétipo do mago, conseguiu ficar bilionária porque conseguiu usar esse arquétipo muito bem feito, com uma história muito baseada. Ela sabe escrever, ela sabe criar personagem, sabe criar a história dos personagens pregressa, sabe colocar coadjuvante, antagonista, ambiente, tudo, mas ela compreende, eu não sei se especificamente ou intuitivamente, o arquétipo do mago. Estou falando de quem? J.K. Rowling, o Harry Potter. Ela conseguiu fazer uma franquia de que existe um mundo dos humanos e um mundo do arquétipo do mago. E construir todo esse mundo, com escola, com banco, com casas, com esportes, com magia, política, tudo, cara. Uma sociedade inteira. É legal isso porque a J.K. Rowling ela fez o ambiente em cima de um arquétipo, mas tem arquétipo em tudo nesse universo. Tudo tem arquétipo. E aí eu tava até vendo um estudo uma vez, tava falando assim, se você for parar, não só, por exemplo, tem o arquétipo do mago que rege todo o universo dela, né, que é o mundo dos bruxos lá, mas as casas têm arquétipos, né, a Sonserina, a Grifinória, a palavra é coragem. É verdade. Então você já vê, coragem já falou lá no do herói. E o Harry é um herói, né? Ele é corajoso e tal. E aí você vai indo, por exemplo, uma é a do sábio, que é Corvinal, que é conhecimento. E se eu não me engano, se eu não estou enganado, quem é fã de Harry Potter, o logo da Grifinória não é um leão? É um leão. Um leão, né? Leão. Coragem. Então, aí você pega a galera da Corvinal, que é o Corvo, que é os do sábio, da sabedoria, eles são os caras que estudam e tal. Aí pega o Lumpa-Lumpa, que é aquela... tipo... como é que fala? Um lemur, sei lá. É um ursinho, assim, né? Um guaxinim, sei lá, não sou biólogo. Mas, enfim, eles relacionam muito com esse arquétipo do mago, porque eles são outros que têm também a relação de conhecimento e tal, mas eles não são estudiosos de livros, eles são de improviso, transformação e tal.
E aí a galera fala da Sonserina como os foras da lei, né? Que eles são os caras que e são tem uma subversivos cobra, das regras. não uma serpente. A cobra, É bem trabalhado, né? E ela foi colocando. É bem isso mesmo. O Malfoy é o fora da lei, vai pra Sonserina. Então meio que o chapéu seletor é o chapéu do arquétipo. Sim, Se você é o chapéu do arquétipo. Né, É isso aí. do herói, você vai pra Grifinória. É verdade. E vai, Então, né? olha que interessante. Se o teu personagem é heróico, ele tem que ser da Grifinória, porque você já colocou o arquétipo da casa. É bem interessante. É legal porque eles falam, mas o herói não é a coragem acima de tudo. E o Longbottom, a Neville, foi pra lá. Mas no primeiro filme já mostra que na hora, ele é todo cagão. Na hora que eles estão ele vê os três fazendo coisa errada, o Harry, o Ron e o Hermione, ele fala, não vou deixar vocês passar não. Eu tenho medo, mas eu vou ficar aqui. É verdade. Então é coragem. Então ela, a Bem mulher... interessante. E aí você pode falar, né? Que a gente fala assim, mas a J.K. Rowling, então, você sabe, não fez curso de nada. Então por que eu preciso estudar? Porque se você tem o talento da J.K. Rowling, ok, você não precisa estudar. Se você, como nós mesmos mortais, é bom estudar isso aí pra você ver o que a mulher fez. Né? Não, se você entende. É por isso que poucos autores conseguem fazer. Talvez pela prática ou pelo dom, não sei como eu posso dizer, o tempo de estudo, mas eles dominam arquétipos, eles sabem trabalhar arquétipo na história. O Stephen King, para criar terror, o cara domina arquétipo, velho. Sim, ele sabe fazer arquétipo, ele domina a parada. Você pega as maiores histórias dele, é recheada de arquétipo. Sim, Arquétipo bom, mas bem feito. Aí, cara, isso que faz sucesso. Se você quer criar uma história boa, continua vendo os vídeos de arquétipos aqui, de estrutura de roteiro, que a gente faz aqui, elucida. Mas falando um último exemplo aqui de arquétipo de mago, de magia, de uma empresa em si, e como ela trabalha as histórias dela, e principalmente o parque. Eu estou falando da Disney. A Disney, onde os sonhos se tornam realidades. Arquétipo do mago. Tanto que transformação. O Mickey usa o chapéu do fantasia. Não lembro se é 99, nem lembro. Acho que é 1900 é o bolinha. Ele usa o Mickey feiticeiro. O arquétipo do mago. E na Disney tem um show desse aí, que eu acho que é no Hollywood Studios, eu acho. Que é o parque também do chapéu lá. Mas olha que interessante. Lá na Disney a magia acontece. Você vai no brinquedo e se sente na história. Você vê seus personagens, vê os brinquedos lá, tudo. Você está dentro da história. Agora olha que interessante como a Disney se posiciona no mercado e ela não deixa outro tipo de arquétipo interferir. As histórias da Disney têm o arquétipo do mago, da fantasia. Não importa se é Star Wars, arquétipo da fantasia no espaço, mago. Marvel, arquétipo do heroísmo na Terra, mago, né? Poderes supremos. Sim. Quando você pega um arquétipo que está muito distante disso, do mago, não entra na Disney+. Ela não lançou no Brasil, mas eu posso apostar, eu não tenho esse conhecimento, mas eu posso apostar que o Deadpool não vai estar no Disney+. Ele tem o arquétipo, primeiro, totalmente fora da lei, e ele mata de uma maneira esdrúxula. Você, quando bota sensações fora da lei de violência explícita, você sai do arquétipo do mago, da fantasia. É por isso que você não vê no filme dos Avengers, você vê pouco sangue, não vê muito. Você pode ver até nos últimos filmes que é uma barra mais densa. Mas você não vê, por exemplo, quando um cara é varado, você vê o órgão dele como no Deadpool, que é muito mais explícito. Você não vê alguém... Você vê, por exemplo, você falou esse exemplo, tem um que é matador. No começo, quando Star Wars saiu, que não era da Disney, era da Lucasfilmes, quem é fã da saga conhece. Tem uma cena no Star Wars Uma Nova Esperança que o Obi-Wan entra numa cantina, tem uma briga, os caras começam a encasquetar com o Luke, ele pega o sabre de luz e bum, dá no cara. O braço do cara cai jorrando sangue no chão. Hoje você assistiu Vingança do Sith aí, que foi o terceiro dos prequels, né, que foi em 2000. Eu não vi ainda. Não é nem esses novos, os de 2000, né? Tá. Que tem o Anakin, né? Ah, sim. No terceiro, o Obi-Wan luta na lava lá e ele arregaça o Anakin. Tira as pernas, tira os braços, tira tudo. Como é que ele fica sem tudo isso? Queimado.
Queimado. É carbonizado, porque é o sabre de luz queima, ele não arranca mais um pedaço, né? Porque senão você perde a magia, assim, Sim. vira algo muito brutalizado, né, cara? É. E pro reino da fantasia, isso se perde O muito. jogo de câmera, né? Se você vê quando o Thor corta a cabeça do Thanos, Isso. o jogo de câmera, ele não é tão explícito. Não. Agora o do Loki já ficou uma barrinha quase beirando. Foi. Vocês veem que é muito bem dosado, não é sempre. E o jogo de câmera que os caras fazem é muito importante pra manter esse arquétipo. Muita gente considera esses Vingadores e o Capitão América e o Soldado Invernal os filmes mais pesados que tem da Marvel. Sim. E aí pega Batman vs Superman, você vê que isso é um pouco pesado, os caras fizeram um filme muito mais... E eu não tô falando de qualidade, tá? Tô falando sobre temática. Sim. Muito mais pesado do que foi o Batman tinha metralhando todo mundo. Sim. Então é bem diferente isso que você falou, realmente. A Disney não deixa a magia se perder, né? Não deixa a magia se Isso perder. eu acho que tanto nos filmes, você já foi, ainda não tive a oportunidade de ir, mas no próprio parque. Eles não deixam você também. sair da magia, né? É, porque lá embaixo do parque tem uma tubulação, assim, uns túneis, que quando o cara vai se trocar do personagem ou tá no momento break dele de almoço, pausa, sei lá, ele nunca pode, por exemplo, ir num banheiro, no parque em si, porque o agressor vai ver o Mickey abaixando as calças, mijar. É igual ir na praia aqui no Brasil, que você vê o Teletubby tirando aqui, comendo uns carreta peitinhos. furacão, sabe? Não existe aquilo. Então o cara tem que descer embaixo do nível do solo do parque, ninguém vai ter acesso, só quem trabalha lá. Pra aí sim o cara tá lá no momento dele de pausa. Ele nunca vai fazer no parque. No parque ele não pode tirar a roupa, pra não perder o arquétipo do mago. Teve um menino que eu conheço, ele na época tinha uns 9, 10 anos, que ele foi pra Disney. Foi engraçado que ele voltou, eu perguntando pra ele como é que foi e tal, ele falou assim, eu conheci o Darth Vader. Então tipo assim, ele não conheceu um cara vestido, ele conheceu o Darth Vader, entendeu? Que a magia tem que estar presente. E a Disney mata pau nesse quesito, né, cara? Tem uma coisa, não só por causa do arquétipo, mas você tem que aprender como respeitar a essência lá, né, cara? Sim. Os caras são muito feras nisso. Não por isso viraram a maior empresa de entretenimento aí. Total, né? Tá comendo todas as outras. Sim, aí. sim. Então, se você souber utilizar o arquétipo do mago na tua história, no que você está criando, pode ser um benefício surreal para você se destacar. Você tem diferentes aspectos de mago. Você tem bruxo, como a J.K. Rowling conseguiu fazer, e você pode fazer... Quer ver um filme? O próprio filme de terror A Bruxa, pra você que cria terror, é um filmaço, velho. Verdade. Arquétipo do mago. Não é um filme de dar medo, mas é um filme que você tem uma história muito bem contada com um arquétipo certo. Sim. Arquétipo certo. Colocaram lá e fizeram bem feito. Então... A galera que viu o Mágico de Oz... O Mágico de Oz, exemplo clássico, e né? você fala, pô, mas o Mágico de Oz ele não era mago, né? Ele não tinha poderes. Mas aí que tá, né? A questão dele era que ele vendia essa transformação no mundo. Exatamente. E até existem, eles falam muito na psicologia, se fala entre pontos luz e pontos sombra dos arquétipos, né? Quer dizer, quando você tem esse arquétipo, quais são os seus pontos positivos, quais são os seus pontos negativos? Sim. E do mago no negativo, fala-se muito, eles listam do egoísmo, a traição e manipulação, principalmente. Porque o mago, o sábio também vai ter isso. Quando você tem um conhecimento muito grande, você usa ele para o mal, você manipula as pessoas, né? Sim. Então você começa a observar isso aí. O Mágico de Oz, ele manipulou a cidade inteira para acreditar que ele era uma entidade. Tal. Aí vamos lá. Se você pegar Marvel, um clássico, ela consegue trabalhar os 12 arquétipos de Jung no personagem, por isso que a gente consome muito na cultura pop os filmes. Se você pegar o Doutor Estranho, é o papel do mago ali, dentre os diversos personagens que ele tem. Então, se você está criando algum herói, analisa o quão pode ser importante você pensar num herói com esse arquétipo. Por quê? Porque você consegue, como a Marvel, colocar ali explicitamente tudo que o mago pode reservar. Projeção astral, magia com tempo, magia com um monte de elementais, como ele controla a água, e você põe na franquia dele esse arquétipo do mago. Então percebe como que você pode inovar. Você tem o feiticeiro como o Doutor Estranho, você tem a bruxa como as historinhas clássicas da Disney, você tem diversos elementos que podem ser utilizados com esse arquétipo do mago em si, né? Eu acho até legal, você tinha até falado da Disney, tem umas marcas, aí você entende, acho que vai ser a grande mensagem desse arquétipo,
Porque assim, tem uma propaganda da Axe, até eles têm aqui, né? Que era, acho que a galera vai lembrar, a galera talvez lembre aí, porque ela é engraçada de certa forma, que era assim, a propaganda falava, pô, toda propaganda de desodorante é um cara forte, né, tanquinho, e ele passando nele assim, né? E ele fala, pô, esquece isso aí, pra quem precisa de um tanquinho, aí mostra um cara saindo com uma mulher linda, ele entra no carro, aí ele vira de lado e fala assim, quem precisa de um tanquinho quando você tem o nariz? Aí o cara vira, tem um puta de um narigão assim. Aí o outro, quem precisa de, sabe, força quando você tem, aí começa a falar um monte de coisas que na nossa sociedade a gente meio que zoa, né? Sim. E a Axe, ela já declarou isso desse arquétipo do mago, porque o que ela quer vender, você pode reparar que as propagandas da Axe são bem diferentes dos outros deodorantes. Ela vende uma transformação, é você usar o Axe, você virar outra pessoa quando você usa o Axe, porque ele meio que ele te dá uma sensação de agora eu tenho um poder, sabe? Agora eu tô diferente e tal. Atraiu o sexo oposto. Atraiu o sexo oposto. Então reparem bem nas propagandas da Axe que ela faz muito isso. Outra que usa muito o arquétipo do mago é a Red Bull. E a Red Bull vende a transformação do Red Bull te dá asas, né? Então é um cara, geralmente o cara tá no escritório lá, trabalhando entediado, ele toma Red Bull e sai voando pela janela, né? É, o marketing dos caras, né? Então eles vendem isso do mago, de você improvisar, de você ser diferente, se transformar a sua vida e tal. Então, isso que o Marcão falou, é essencial você focar, vai construir um arquétipo do mago, pensa nessa transformação, ele tem que ser um cara que vai trazer isso ou para o seu universo, ou para alguém, ou até mesmo para ele, né? Como o Doutor Estranho trouxe para ele muitas vezes, e ele tem que ser esse cara de conhecimento. Eu acho que a grande diferença que você vai encontrar, a gente vai fazer, óbvio, mais para frente na série, a grande diferença que você vai encontrar entre o mago e o sábio é o controle, né? O sábio ele tem um controle sobre o conhecimento, ele quer manter aquilo na ordem. O mago ele é muito mais improvisado e muito mais desinibido nesse ponto. Sim. Então percebam como vocês podem usar, estruturar alguma história com esse arquétipo. Malévola pegou o arquétipo do mago, botou uma bruxa, uma vilã, uma feiticeira, ou seja lá o que for. Harry Potter, todo um ambiente de bruxos correlacionado com o mundo dos humanos. Tá? Tudo arquétipo do mago. Sim. Se você saber utilizar esse arquétipo na tua história, é o caminho para você se destacar de todos os outros escritores. A gente sabe que hoje em dia, para você dizer que você vai criar alguma coisa que ninguém pensou antes, é quase impossível. Você vai ter que combinar alguns fatores. Mas se você souber arquétipos, você já está na frente. É isso que a gente quer fazer aqui. Pegar o que a gente aprendeu para a gente construir a nossa Marvel, que é a Prod, tá? E passar para vocês que têm outros sonhos ou até o mesmo, que tem espaço para mais pessoas, mas se você quer construir uma história e se destacar, você vai ter que saber de arquétipo, senão você não vai se destacar. E é bom, minha última até frisada é isso, você não tem em mente que fazer o arquétipo do mago ele tem poderes mágicos, tá? Qualquer um pode ter poderes mágicos e ser um herói. Ele pode ser, por exemplo, a gente está tendo uma série que está explodindo aí de um fora da lei com poderes de magia que é The Witcher. O cara ele é um fora da lei, ele é um contraventor, o cara ganha dinheiro matando bicho e dane-se. E ele tem poderes mágicos, ele tem acesso à magia, mas não necessariamente ele tem o arquétipo do mago. Né? Então, é fazer essa relação aí para não se confundir também. Mas acho que é isso, né? Eu acho que é isso. A gente vai continuar essa série, a gente vai dar continuidade, falar para esses 12 arquétipos, sempre trazendo esses exemplos, porque fica mais fácil exemplificar e tal. Como o Marcão falou, isso auxilia muito para quem está criando o seu universo. E não pare só assim, nos vídeos. Claro que a gente quer trazer muito conteúdo, mas estude por conta própria também isso aí, porque é muito complexo, né? Não é assim, a gente faz o vídeo para condensar muito o assunto para você e olha que dura 1 hora o vídeo, né? Mas ainda assim vocês podem mandar perguntas aí e tal, que a gente vai elaborando outros vídeos para sanar algumas perguntas aí, beleza? Se você não é inscrito no canal, achou bacana o conteúdo, quer ver mais conteúdos que a gente vai produzindo, a gente faz os vídeos mais curtos também para quem não tem um tempo às vezes para assistir aquele conteúdo mais grandão, a gente vai fazer conteúdos mais específicos assim. Se inscreve aí no canal para poder acompanhar, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Se curtiu o vídeo, achou bacana, acha que alguém pode se interessar, algum amigo, dá um like no vídeo, compartilha com a galera aí.
manda suas perguntas, comenta alguma coisa que você concorda, acha legal aí. E é isso aí, né? Segue as redes sociais, se não segue ainda, nosso Instagram é @prod_comics, Facebook é o Prod Studios e o site é o www.prodstudios.com.br, certo? Até o próximo vídeo, espero vocês lá. Falou, galera, até a próxima.